alguns manos do Brasil pediram-me para explicar, né? Já que a humanidade era, né, melaninada, ou melhor, preta, então pediram aqui para me explicar como é que surgiu o homem branco. Olha, esse assunto é meio que delicado, mas vamos lá, eu vou tentar lhes explicar um pouquinho, porque isso também a ciência já explica. O que é que acontece? Primeira coisa que eu preciso que vocês saibam, sabe se é o quê? É que a estrutura fenotípica, chamada de estruturas fenotipicamente brancas, isso é, nariz fino, olhos claros e cabelos lisos, não são características do homem branco passado para o homem preto. Não, na verdade são características do homem preto que o homem preto passou para o homem branco. Estranho, né? Eu vou te explicar, presta atenção. Sabes o que é que acontece? É que na África existem 65 a 60 tons de cor e diferentes estruturas fenotípicas, ok? Você aqui encontra negros de olhos azuis, olhos castanhos, negros de cabelos liso, negras de cabelos loiro, até meio ruivos. Você encontra tons de cor, desde os mais claros até os mais escuros, sem miscigenação ainda, ok? Sem miscigenação. Você encontra várias estruturas aqui, por isso é que eu havia dito num outro vídeo que as 12 heranças, ou as 12 tribos, que na verdade eram, e isso nossos antepassados falaram, eram 12 heranças genéticas. Essas estruturas você encontra, por exemplo, começaram a imigrar, começaram a ir mais ou menos da parte da Ásia, começaram a ter essa questão da adaptação ao território. É aí onde vem a questão do determinismo geográfico. O que é que acontece? A questão do homem branco, né, que surgiu na Alemanha, né? Eu vou explicar já sobre isso. Surgiu na Alemanha, ele tem um genes não dominador. Por quê? Porque não é possível, no meio de dois brancos, isso é, 100% de europeus, nascer um preto no meio deles. Se nascer um preto no meio deles, é porque teve um preto no meio deles. Ok? É onde vem a questão da gênese dominadora, que a ciência chamou de Eva mitocondrial, ou mitocondria. Então, é basicamente isso, ok? Ou seja, até a própria ciência comprova e mostrou que só é possível existir em diversidade de raças a partir da mulher preta. Isso é a ciência que fala, ok? Por causa porque ela carrega genes primordial. É que nem, por exemplo, o petróleo bruto. O petróleo bruto, ela gera o quê? Gera o petróleo fino, gera combustível, gera gasolina e gera óleo. Mas óleo nunca vai gerar o petróleo, o combustível nunca vai gerar o petróleo e o petróleo fino nunca vai gerar o petróleo. Porque o petróleo bruto, a massa bruta é que gera o resto. Assim é também a mulher da melanina, ok? Agora, as primeiras imigrações, soubemos muito bem que as primeiras imigrações começou na África. Da África para a Ásia, da Ásia para a Europa. Aqui eu vou vos explicar dos primeiros grupos que foram na Alemanha. E quando eles foram na Alemanha, os primeiros que foram na Alemanha, eles eram pretos, saibam disso. Quando eles estiveram lá na Alemanha, vem a era glacial. Essa era glacial impediu com que eles viessem aqui e continuaram lá. E esse pequeno grupo, o que aconteceu? Devido ao extremo frio, tiveram que se adaptar àquele território para a sobrevivência da própria espécie. E quando você está num território que você não tem a mesma quantidade de calor, como aonde surgiu o primeiro ser humano, que é um lugar de frio e que te dá a possibilidade de produzir a melanina, que é a melanina, ok? Que te dá a possibilidade de usar a melanina. A despigmentação começa, por exemplo, nos olhos. Quem tem olhos claros, por exemplo, tem pouca melanina nos olhos. Cabelos lisos, é pouca melanina no cabelo. É isso que vocês precisam saber, ok? Então, loira, por exemplo, o cabelo loiro é porque não tem melanina, ok? Tem, mas muito pouca melanina. Por isso o cabelo ficou claro, os olhos ficou claro, a pele ficou claro. Ou seja, o homem branco tem pouca quantidade de melanina. Fruto dos primeiros antepassados que foram na Alemanha, e o extremo frio fez o quê? Veio a questão da despigmentação. E a mudança também da própria alimentação, porque o alimento produzido no frio e o alimento produzido no calor tem energias telúricas diferentes. Ou seja, vem a questão do clima e vem a questão da alimentação. Mudaram a dieta. E quando você muda a dieta, você automaticamente começa a mudar a gênese, que é aquilo que é chamado a gênese do determinismo geográfico. Porque o nosso corpo se adapta ao território. E essa adaptação, ela pode alterar o quê? A nossa genética.
Ok? Isso significa dizer que os nossos irmãos que foram lá há mais de 50 a 60 mil anos tiveram essa alteração no seu organismo. Essa alteração genética não foi só alteração genética, porque não é possível haver uma alteração genética sem haver uma alteração no DNA. Isso não sou eu que estou a falar, isso a ciência que está a dizer. O próprio campo científico foi chamado de quê? Caucasiano, albino, calcário. Essa forma das expressões científicas que foi atribuído pelos europeus e a produção do pelo por causa do frio e o cabelo liso que descia em forma de um cobertor também por causa do frio para se adaptar àquele território e a desmelaninação que aconteceram lá. Ou seja, nós estamos a falar que de uma alteração. Isso é ciência. A ciência quem comprovou isso. E eu gostaria que não compreendesse isso em outros campos. Estamos aqui a falar de campo científico e de biologia. E quem tiver alguma dúvida pode selecionar ou convidar um médico e o médico virá aqui para confirmar o que eu estou a falar, se é verdade ou não. Se eu tiver a falar mentira, meus irmãos, eu vos garanto que eu vou eliminar esta conta. Se eu tiver a falar mentira. E aí, então, onde você entende a questão da epigenética, porque teve que se adaptar. E se adaptar, houve aquela mutação. Vamos ver a questão do urso polar e urso panda. O urso polar do gelo e o urso panda do território quente, eles não têm um comportamento diferente, embora os dois sejam ursos. Um se alimenta de carne, um se alimenta de vegetação. Um é muito mais violento, o outro é menos, mas os dois são urso. Por que é essa mudança? Por que é essa diferença entre os dois? Um hiberna, o outro não. Isso é para vocês entenderem, o determinismo geográfico condiciona até a concepção, até a psicologia de pensamento, até a cultura. Porque quem está no frio vai produzir muita roupa porque ele quer se cobrir, quem está no calor não. Eis o motivo dos índios não precisarem produzir tanta túnica para cobrir todo o corpo por causa do calor. E isso eles chamaram de civilização, não compreenderam o determinismo geográfico. Nem todos precisam cobrir todo o corpo, como quem está na Europa por causa do frio. E os primeiros que cobriam todo o corpo e produziam, matavam um animal para cobrir todo o corpo com pele de animal, não era por vaidade. Era por necessidade e obrigação, porque aquele território era com extremo frio. Entendam? E nós aqui, que estávamos aqui no calor, não precisávamos de tudo isso. Mas outra coisa para te fazer entender que não é possível, eu não sei como é que os antropólogos, como é que os arqueólogos ainda vêm me dizer que o povo de Israel, o primeiro povo de Israel, né, eram de cor pálida, que giravam no deserto. Você já viu, por exemplo, nossos irmãos europeus quando estão no sol, como é que a cor fica? E é necessário até que se usa aquilo que é chamado de protetor solar, por causa da questão de não ter muita produção de melanina. Então, se o primeiro ser humano foi preto, e vamos lá ser sinceros, como é que o povo de Israel vai ser um povo branco? Por quê? Porque uma coisa que eu preciso que vocês fiquem a saber é os nossos irmãos europeus são os povos mais recentes no mundo. Isso também é científico, mais recente. E por esse motivo é que em todos os lugares que eles forem já encontraram povos lá. E é onde veio a questão da limpeza étnica, para eles terem espaço. Dos arianos e por aí. Ok? Então, se eles são mais recentes no mundo, como você vai me dizer que o povo de Israel era de pele branca? Vocês conseguem encaixar isso? E eu vou vos dizer uma coisa, todas as civilizações milenares, eu estou a dizer todas as civilizações milenares, não todas as civilizações centenárias, milenárias, eram pretas. Ok? Desde a Ásia, desde sei lá onde, eram pretas. E eu até vou vos falar sobre os pretos que estavam lá, os chineses pretos que viviam lá na China, e que depois dessa guerra que aconteceu lá na China, também era uma forma de trazer a limpeza étnica para eles terem espaço naquele território. Ok? Então, não faz sentido dizeres que o povo de Israel era um povo de cor pálida. Sendo que o primeiro povo, a primeira família, o primeiro ser humano era o ser humano da melanina. Vocês conseguem entender o que eu estou a tentar vos explicar? Tomara que vocês me compreendam. Agora, a questão do albino. O albino outra coisa muito interessante. Perceba já, ou seja, 2 pretos conseguem nascer pessoas de pele clara, mas 2 brancos não conseguem nascer pessoas escuras, a não ser que tenha um preto no meio deles. E o que é que causa o albinismo? Não é também falta de melanina? Ou não sabes? É a falta de melanina que causa o albinismo. As crianças albinas que nascem no meio dos pretos é a falta de melanina. Ou seja, outra prova que o preto nasce pessoas de pele clara. Então a matriz, a mater, maré, mãe, matriarca, é a mulher preta que gerou outras raças, outros povos.
Estão a entender o que eu estou a tentar explicar? Isso é ciência. Isso não é crença ainda. Embora falei um bocado do povo de Israel, mas isso não é crença, isso é ciência. Espero ter entendido. Se possível for, vou dar continuidade. E muito obrigado por aqueles que me acompanham. Gostaria de... o meu verdadeiro objetivo não é ferir sensibilidades, mas partilhar conhecimento com vocês. E eu costumo acompanhar, sim, todas as vossas mensagens. Isso me alegra muito. Vocês não sabem o quanto isso me alegra muito. E me motiva muito. Gratidão a todos os irmãos brasileiros, os meus irmãos europeus que acompanham, os irmãos angolanos daqui da África que me acompanham. Eu sou muito grato por vocês. Se vocês dizem que eu tenho uma luz, é porque vocês têm uma visão. Ou seja, vocês me tornaram grande ou vocês me tornam grande. Eu sou só porque vocês são. Obrigado.